Olá, oitavo ano, tudo bem? Eu sou a professora Aline, hoje vamos para a aula 14 de arte e falaremos sobre música, sobre os profissionais que atuam no ramo da música. Para ilustrar um pouquinho, eu trouxe o meu trompete para fazer um trechinho para vocês. Muito bem, foi só um trechinho para ilustrar aí que nós vamos falar da profissão do músico ou da musicista, né, no caso das mulheres. E aí já começo, né, que ocorre muita confusão ao chamar uma mulher, o feminino de músico, né? O correto é musicista. Os objetivos para a aula de hoje temos analisar criticamente usos e funções da música em seus contextos de produção e circulação, relacionado às práticas musicais, às diferentes dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. Reconhecer e apreciar o papel de músicos e grupos de música brasileiros e estrangeiros que contribuíram para o desenvolvimento de forma e gêneros musicais. Primeiro, né, pensando no profissional da música, ele vai utilizar os seus conhecimentos para tocar, ensinar, cantar, enfim, compor, promover a música, tá? Ele usa essa arte para se expressar. Então, como um pintor vai pintar telas, fazer desenhos, o músico ele pode cantar, tocar e também atuar em outras áreas relacionadas à música, tá? Vamos conhecer então algumas profissões relacionadas a esta área de atuação. Essas profissões, né, algumas delas exigem uma formação de curso superior, outras, né, estando atuante, tendo experiência. Então, eu aqui tocando um instrumento, eu sei tocar, mas não sou considerada musicista porque eu não trabalho com, né, não tenho como profissão a música. O que é um músico, então? É uma pessoa ligada diretamente à música, profissionalmente, exercendo alguma função no campo da música. Então, como eu disse antes, você tocar um instrumento, você tocar um violão, mas para se caracterizar músico, você precisa, então, atuar profissionalmente nisso, tá? Então, tem o músico instrumentista, que no exemplo que eu toquei o trompete, então, é o músico que toca algum instrumento, né? As imagens são bem ilustrativas, exemplificam bem. Então, é aquele músico, pode fazer parte de uma banda ou apresentações solo, mas que toca o instrumento. Então, toca apenas o trompete em uma orquestra ou, enfim, um violão num grupo. Então, esse músico é o instrumentista. O cantor, acho que é o mais popular de todos, né? E não são recursos próprios, né? Você vai usar a sua própria voz para cantar, né? É aquela pessoa, né, que canta, o cantor ou a cantora. Numa banda, frequentemente é o chamado de vocalista, né, que está à frente da banda, então. Eles podem apresentar, então, músicas com acompanhamento de instrumentos ou a capela, que é cantando somente com a sua voz, sem o auxílio de um fundo musical. O compositor é aquela pessoa que vai criar a música, que vai escrever, então, a música, né? Até eu vou usar aqui para ilustrar a partitura que eu utilizei, ó. Então, o compositor, ele vai escrever essas notas musicais, vai escrever essa linguagem para que o instrumentista, por exemplo, consiga ler as notas e conseguir tocar essa melodia, tá? Em geral, né, ele é o autor da música e com isso também é o detentor dos direitos autorais sobre essa música, né? Atualmente as composições, elas são defendidas pela legislação de direitos autorais. Então, uma coisa é eu interpretei uma música, né, de uma partitura que alguém escreveu, mas quem criou aquela melodia, aquela música, então é o compositor. O produtor musical é a pessoa responsável
fazer a gravação, né? Essa parte técnica da gravação. E preparar, então, editar para que esteja pronta para um lançamento. Eles controlam as sessões de gravação, treinam e guiam os músicos, os cantores, os instrumentistas, então, que vão fazer essa gravação em estúdio para ser lançado, então, via CDs, via internet, enfim. O crítico musical não é tão conhecido, né? A gente não ouve tanto, né, como um instrumentista, um vocalista de uma banda. Essa pessoa, ela escreve comentários sobre músicas, tá? Incluindo aí músicas impressas, apresentações ou gravações também. E publica esses textos em livros, jornais, na internet. Alguns críticos de música também escrevem livros analisando estilos musicais, por exemplo, discutindo a história da música e tudo mais. Então, acaba sendo uma parte mais escrita, né, mais teórica da música para o lado de comentários acerca do que está sendo desenvolvido. O arranjador, o trabalho dele é parecido com o compositor, mas o arranjador vai só mexer, arranjar, né, naquela música, aquela partitura que o compositor já escreveu. Então ele vai organizar essa partitura, esse arranjo, para que um grupo específico possa executar, para que possa ser inserido novos instrumentos ou alguns instrumentos solistas, enfim. Ele vai adaptar a música, a partitura, para que seja executada por determinado grupo, né? Ele vai então reescrever o material pré-existente para que fique de uma forma diferente, né, das execuções anteriores, para que tenha aí sua característica própria, mas ao mesmo tempo seja a música original, né? Um exemplo disso, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do município. As bandas marciais, né? Muitas vezes é preciso arranjar as músicas, ter esse trabalho para que possa envolver tanto a parte percussiva de uma banda marcial quanto a instrumentista, do instrumento de sopro. Então, é preciso ajeitar aquela determinada melodia, aquela música, para que possa ser executada pelo grupo. O maestro, eu diria que é das profissões aí, uma das mais difíceis no campo da música. Por quê? O maestro, ele precisa ter eu diria uma acuidade auditiva muito grande, porque ele precisa conseguir conhecer e perceber a música como um todo, porque ele vai ser o responsável por gerenciar aquele grupo de músicos, por reger aquele grupo e fazer com que aquela determinada canção fique realmente como ele deseja, que transmita aquela emoção que se deseja. Então, ele vai precisar organizar todo o grupo de músicos, né? O exemplo da imagem, eu tenho uma orquestra. Então, ele fica à frente desse grupo para dar o andamento, o ritmo da música, as entradas de instrumentos. Então, é uma tarefa que não é só trabalhar com os músicos, né, em separado, mas transmitir o significado que essa canção, essa composição quer, né, tem esse papel. Então, ele precisa ter um ouvido muito bom para saber se algum instrumento está desafinado, se não ficou legal, se entrou na hora certa ou se teve alguma nota errada. Então, é um trabalho de organizar tudo para que seja, então, uma performance, né? Uma apresentação aí completa e o mais perfeito possível. Aqui eu vou deixar uma sugestão de vídeo, então, que mostra o trabalho do maestro. Curioso, ainda sobre o maestro, né? Eu quero voltar nessa imagem. Observem que da onde nós observamos a imagem é como se estivéssemos na plateia. Então, a gente vê o maestro de costas para o público, porque ele precisa estar, as mãos dele precisam reger os músicos. Então, sempre a postura dele vai ser de costas para o público, tá? Uma observação. E, por fim, não menos importante, o professor de música, né? Esse professor, ele precisa também ter um conhecimento muito amplo de música, de instrumentos, de teoria, de notação musical, tá? Ele também precisa conhecer bem o seu instrumento, né? Por exemplo, eu vou ser professora de música,
o meu instrumento é o trompete, eu preciso dominar ele, mas conhecer muitos outros para que eu possa auxiliar tanto na notação e executar aquilo que eu estou ensinando também com o meu instrumento, né, do meu conhecimento maior. Por exemplo, os professores de música que atuam nas bandas marciais aqui, né, de São Bento do Sul, eles têm o seu instrumento, né, mais aprofundado, trompete, trombone ou, enfim, percussão, mas que ele vai ter que ter um conhecimento muito amplo, porque vai ter o trabalho percussivo, né? Vai ter o trompete, vai ter um trombone, então vai ter que ter a notação musical, a escrita das notas, leitura de partituras, então, e conseguir juntar tudo isso também, né, para uma apresentação. Então, esses professores de música, tanto de instrumento, né, de escolas de música especializadas ou de grupos de música, né, como a banda marcial municipal, eles têm esse conhecimento muito amplo e a experiência vai agregando muito esse conhecimento também e uma visão de tudo, né, um geral muito para identificar os timbres, a harmonia, o ritmo, melodia, né, a intensidades dos sons, para que isso tudo fique harmônico e fique um trabalho que tenha um resultado muito bom, né? Muito bem, essa foi a nossa aula sobre os profissionais da música, onde eles podem atuar, né? Quais ramos aí podem ter, os diferentes caminhos que podem tomar. E você, quero perguntar, você toca algum instrumento? Faz aula de música, de violão, de bateria, né? A música, ela não só é boa de se ouvir, mas é muito boa de escutar também. Então, né, que desperte o interesse também para a busca de conhecer um instrumento, de tocar um instrumento, quem sabe, ou se já sabe, ensinar alguém. Muito bem, assim encerramos a aula de hoje e até a próxima!